Bem-vindos ao canal do Willy, um canal para evolução espiritual e pessoal. Fala galerinha, tudo muito bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez para conversarmos mais um pouquinho sobre psicodélicos, enteógenos. Esse assunto ele é muito controverso, pois cada pessoa tem a sua própria visão sobre isso e cada pessoa tem a sua própria opinião peculiar sobre esse assunto que ele é tão complexo. Por exemplo, muitas pessoas consideram psicodélicos como drogas e acham que faz mal para a saúde. E outras pessoas acham que é muito bom e faz muito bem para a saúde e elas aprovam. Elas querem que se torne uma coisa liberada na sociedade. Mas como eu disse antes, também tem pessoas que veem como uma coisa ruim, por isso que é ilegal em muitos países. Porém, na minha opinião, eu acho que para a gente poder dar opinião sobre algo, a gente tem que, digamos, provar, a gente tem que ter uma certa experiência com essa situação. Então, por exemplo, muitas pessoas falam que, digamos, a ayahuasca ela é ruim para a saúde, mas essas mesmas pessoas não tiveram a experiência com a ayahuasca. Então, como uma pessoa pode falar sobre algo que ela não teve experiência? A mesma coisa, por exemplo, falar sobre Deus. Como é que alguém vai poder falar sobre Deus se ela nunca teve essa experiência, né? Esse momento empírico de sentir isso nela? Então, assim como, por exemplo, eu não posso falar sobre tecnologia ou sobre certos assuntos onde é que eu não tenho experiência lá, não tenho conhecimento, não tenho essa inteligência nesses assuntos. Porém, quando se trata de psicodélicos, eu tenho uma certa experiência empírica, uma certa bagagem, digamos, de grandes experiências que eu tive, tanto com cogumelo quanto com a ayahuasca. E, bom, acredito que vocês que estejam vendo esse vídeo, vocês já ouviram falar o suficiente sobre a ayahuasca e sobre cogumelo. Então não vou explicar o que é e o que faz e quais que são as substâncias, mas esse vídeo é dedicado para falar um pouquinho sobre como que a gente se relaciona com esse mundo dos psicodélicos, pois é um mundo que está à nossa disposição, digamos. Assim como nós temos o álcool à nossa disposição e livros para ler e meditação para fazer e a natureza para explorar, a gente também tem essas plantas medicinais, esses fungos medicinais que estão à nossa disposição e a gente pode experimentar isso a hora que a gente quiser. E bom, e hoje em dia a gente vive numa era onde é que os psicodélicos estão sendo muito explorados, né? Não só pela população comum e banal, mas também os próprios cientistas e professores e intelectuais, eles estão explorando esses assuntos e tentando ver, né, qual que é o benefício do cogumelo, da ayahuasca, tanto que eles estão começando a implementar a medicina da ayahuasca e cogumelo nos próprios hospitais para tratar as pessoas que têm problemas de saúde. Então, a gente realmente está vivendo uma revolução nesse quesito de psicodélicos. A gente está vivendo uma revolução. É inevitável que isso vai acontecer. A única maneira que isso pode não acontecer é caso, digamos, o governo do nada queira proibir novamente e punir severamente as pessoas que usam drogas, que é o que aconteceu lá nos anos 60 e 70 com essa geração que estava usando muito LSD. Eles simplesmente proibiram, e daí também proibiram as pesquisas com LSD a ponto de não conseguir seguir adiante e ver quais que eram os benefícios. Mas enfim, nesse vídeo eu vou proporcionar para vocês a minha visão, a minha opinião sobre como eu me relaciono com essa questão de psicodélicos e enteógenos e quais seriam meus conselhos para vocês, digamos, caso você esteja
pensando, será que eu devo usar? Será que eu devo usar novamente? Será que eu devo continuar usando, digamos, uma vez por mês, 2 vezes, uma vez por ano? Então, nesse vídeo, eu vou abordar esse assunto de como se relacionar com os psicodélicos de uma perspectiva não apenas espiritual, mas também mais psicológica, né? E também física. Mas enfim, vamos começar. Primeiramente, como eu disse anteriormente, os psicodélicos enteógenos, na minha visão, eles são aquelas plantas e fungos que vêm da natureza, não são aquelas digamos, aquelas coisas que eles fazem no laboratório, que eu nunca tive a oportunidade de usar. Aliás, já tive, mas eu evito, porque para mim faz muito mais sentido a gente ter experiências com coisas que são criadas na natureza. E não que eu sou contra, eu não posso opinar sobre essas substâncias que são criadas em laboratório, como o LSD. Eu não tenho como opinar, pois eu não tenho experiência e nem tenho vontade de ter, pois se a própria natureza é um laboratório e ela cria as próprias substâncias, por que não, né? Por que não simplesmente ter a experiência com essas medicinas da natureza? Então, primeiramente, ou já segundamente, os enteógenos, por exemplo, a ayahuasca, cogumelo, e tem outras medicinas também da natureza. Por exemplo, lá no México tem o cactus, que eu não me lembro qual que é a propriedade dele, quais que são as propriedades, mas enfim, eles são de certa maneira parecidos no quesito e no âmbito de que elas são de certa maneira medicinais, não só de certa maneira, mas de muitas maneiras. Eu vejo como se fosse a própria natureza proporcionando para o ser humano ou para os animais, porque a gente não sabe os efeitos benéficos que tem para os animais, porque os animais, eles também comem essas coisas, essas medicinas da natureza, eles também comem esses enteógenos, esses cogumelos. Então a gente não sabe como que influencia na psique do próprio animal, mas na psique do ser humano, não só por experiência da minha vida e das pessoas que eu conheço, pelos estudos, está sendo comprovado que é extremamente benéfico para a saúde mental e espiritual. Nós estamos passando por uma fase de extrema alienação espiritual. Nós estamos muito mentais, nós estamos muito racionais, nós queremos evitar tudo aquilo que é irracional, tudo aquilo que é metafísico, tudo aquilo que não tem resposta, mas isso nos faz ficar no estado de depressão, pois nós nos desconectamos, digamos, daquilo que dá sentido para a vida. O que dá sentido para a vida é a conexão com algo maior, justamente com algo que a gente não consegue explicar. Então, digamos, Deus a gente não consegue explicar, mas ao mesmo tempo, quando uma pessoa tem uma conexão sincera com Deus, não apenas dogmática, mas uma conexão existencial e sentimental, ela sente propósito na vida. E esse é o caso, por exemplo, de muitas tribos de índios, que eles têm uma conexão tão profunda com um Deus, digamos, o sol, ou a lua, ou o céu, que essas pessoas elas não têm, digamos, problemas emocionais, pois elas estão vivendo o propósito delas, independente se é verdadeiro ou se não é. Elas sentem que é verdadeiro e por isso elas não sentem, digamos, tantos problemas emocionais quanto nós. Nós aqui pessoas civilizadas, nós temos tantos problemas psicológicos, tantas separações interiores. A gente, digamos, está dissociado de nós mesmos. A gente tem medo, a gente tem depressão, a gente tem raiva, a gente tem angústia, a gente tem ansiedade. E tudo isso são fragmentos que existem dentro de nós que estão completamente separados da totalidade. A gente está separado dentro de nós.
E para a gente curar isso, a gente tem que voltar para um estado de unidade, de unificação interior, né? Na psicologia junguiana, eles chamam isso de individuação, que é quando o indivíduo ele começa a se unificar e se unir novamente. Mas nós, não todos nós, mas a maioria das pessoas da sociedade vive num estado de alienação, de separação interior. E é nessa separação que o ego se manifesta. O ego, ele precisa de separação interior, ele precisa de algo que ele quer ou não quer, ele precisa de algo que ele deseja ou não deseja, ele precisa de algo que ele tem medo ou não tem medo. Então o ego, ele emerge a partir dessa separação interior. Mas enfim, então, na minha visão, os psicodélicos e enteógenos, eles servem como uma medicina que a própria natureza proporciona ao homem para ele se reconectar com a essência da própria natureza. Por exemplo, na minha experiência, quando eu uso ayahuasca ou um cogumelo, eu tenho experiências de unidade. Unidade é justamente o oposto do que a gente está vivendo, que é a separação. E quando você está vivenciando esse estado de unidade, você se sente completo novamente, você se sente inteiro novamente, você se sente como se fosse uma presença de Deus, uma presença de algo maior, presença de algo que te dá um verdadeiro significado existencial. Porém, e complementando esse assunto, quando você também está tendo uma experiência com os psicodélicos, você tem uma enorme oportunidade de olhar para dentro. E olhar para dentro é algo que a gente não faz mais. Antigamente, nas civilizações antigas, nos tempos primordiais do ser humano, a gente tinha esse costume de olhar para dentro e explorar a nossa psique, explorar o nosso ser, explorar a nossa alma. A gente tentava entender quem a gente era. Hoje em dia a gente não olha mais para dentro, justamente porque a gente está preso no racional. O racional é tudo aquilo que é, digamos, objetivo, aquilo que é material, aquilo que você consegue explicar. Mas o nosso interior, a maior parte dele, a gente não consegue explicar, a gente não tem a menor ideia de como explicar o que é a nossa alma ou o que é o nosso inconsciente. Então a gente evita esses assuntos e a gente vai lá para coisas compensatórias, por exemplo, o álcool, balada, diplomas, dinheiro, tudo isso são como se fossem substituições compensatórias devido à nossa ausência de presença interior, devido à nossa separação interior. A gente precisa dessa complementação exterior. A gente está tão separado dentro da gente que a gente precisa de complementos, de relacionamentos. Não que relacionamentos sejam ruins, mas, por exemplo, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo separado, então eu preciso de uma namorada ou namorado, preciso de uma balada, preciso de uma droga, preciso de álcool, preciso de dinheiro. Então, a nossa separação, a nossa alienação de nós mesmos, o nosso desconhecimento do nosso interior causa essa busca por algo externo. Mas quando você usa, digamos, um psicodélico, um enteógeno, você tem a oportunidade de se conhecer, de entender quem você é. Não entender intelectualmente, mas entender como se fosse entender sentimentalmente, mas não é entender intuitivamente. Porque sentimentalmente é uma coisa que muitas vezes vem da nossa emoção do ser humano, emoção do cérebro, da mente. Mas esse entender intuitivamente é como se fosse uma intuição da alma. A nossa própria alma entende intuitivamente que existe algo maior dentro da gente, algo mais significativo, algo que
é mais substancial. Desde os tempos antigos, as pessoas sempre estiveram em busca de significado no interior da alma. As pessoas sempre fizeram essa aventura da exploração interior. Todas as religiões antigas, todos os grandes mestres, todos os grandes santos, eles sempre fizeram esse trabalho do autoconhecimento, da autoexploração, da indagação, da inquirição do ser. E hoje em dia, como eu falei anteriormente, a gente está ausente dessa nossa possibilidade de fazer essa exploração interior, de evoluir nesse autoconhecimento. E é isso que nos causa essa depressão. A depressão é uma ausência de presença na nossa alma. É como se a nossa alma estivesse esquecida e a gente estivesse vivendo a partir apenas do nosso racional, a partir apenas do mental. E isso causa problemas emocionais. É inevitável que, se a gente viver demasiadamente no estado mental, racional, a gente vai acabar caindo numa enorme depressão, numa angústia existencial, pois tem certas coisas na vida que não são explicáveis através da mente. Por exemplo, a nossa própria existência. A gente não sabe como que a gente existe, qual que é a essência da matéria, qual que é o significado da vida. Tem certos assuntos que não são explicáveis a não ser intuitivamente. Por exemplo, Deus. Você não consegue explicar Deus, você jamais vai conseguir explicar Deus, mas você pode, segundo as experiências espirituais, você consegue se dissolver na experiência de Deus, você consegue se dissolver na existência de Deus. E lá você sente intuitivamente que existe algo além desse corpo físico, existe algo além dessa matéria. Então, é justamente no interior da alma que o ser humano começou a encontrar as respostas que antigamente ele não encontrava, que hoje em dia ele não encontra. É justamente no interior que o ser humano começou a encontrar sentido na vida. Porém, hoje em dia, nessa era da informação, da tecnologia, da mídia social, mas principalmente nessa era da evolução científica, a gente começou a depender apenas da ciência. A gente começou a querer respostas científicas, mas a ciência, ela só consegue explicar coisas específicas, ela não consegue explicar, digamos, qual que é a essência da vida, qual que é o significado da vida, o que a gente está fazendo aqui, qual que é a nossa relação, por que a gente está aqui se comunicando. Então, esses assuntos são assuntos relacionados ao metafísico, a coisas que são sobrenaturais, coisas que são, digamos, luminosas. Luminosas é um termo que denomina tudo aquilo que é, digamos, sobrenatural, tudo aquilo que a gente não consegue explicar. Mas enfim, então, na minha visão, os psicodélicos e os enteógenos, eles servem como uma grande ferramenta para a gente emergir, para a nossa alma emergir novamente nesse corpo, pois muitas vezes a nossa alma está de certa maneira dormente e a gente não tem mais contato com ela. Então, quando você vai usar, digamos, um psicodélico, muitas vezes você começa a entrar em contato com algo que você não imaginava que antes você tinha. Algo interior, algo mágico, algo realmente sobrenatural, algo que não é material, algo que não é racional, é uma existência irracional, mas que é uma existência intuitiva. Então, esses psicodélicos enteógenos, eles servem como uma ferramenta para nós, seres humanos, poder nos reconectarmos com nós mesmos e encontrar respostas para coisas que
às vezes a gente não consegue mais encontrar. Não que a gente não consiga encontrar sem os enteógenos, mas para nós que estamos tão presos no racional, às vezes as experiências com os psicodélicos elas são tão intensas, tão impactantes, que o racional ele se quebra, ele, digamos, se dissolve, pelo menos grande parte dele. Por isso que muitas pessoas que usam os psicodélicos, pessoas que são extremamente inteligentes, elas chegam e falam: olha, eu não tenho resposta para dizer o que aconteceu comigo, porque é uma experiência realmente que está fora da inteligência humana, é uma experiência, digamos, espiritual. Eu vejo os psicodélicos e enteógenos como ferramentas, mas não como algo essencial para a vida do ser humano, para a sobrevivência do ser humano. Eu conheço muitos mestres, digamos, espirituais, mestres que a princípio vivem em grande harmonia com a vida, pessoas extremamente conscientes, pessoas extremamente, para usar o termo, iluminadas, e essas pessoas não usam psicodélicos. Então, não quer dizer que os psicodélicos sejam necessários para você encontrar um equilíbrio na sua vida pessoal e coletiva, vida individual e coletiva, mas eu acredito que é válido que todo mundo tenha pelo menos uma experiência com os psicodélicos na vida. Quando eu digo psicodélicos, eu poderia dizer ayahuasca ou cogumelo, e não que seja uma regra, não que seja tipo uma coisa essencial para a nossa vida, mas eu digo, para mim poder dizer de uma maneira melhor e mais clara, é que se você sente intuição de fazer isso, se você sente um chamado, tem um propósito esse chamado. Talvez seja para você ver coisas que talvez o seu intelecto, a sua inteligência, a sua mente não permita que você veja, devido ao nosso apego com o nosso ego, nosso apego com a nossa mente psicológica, devido ao nosso esquecimento de nós mesmos. Então, se você sente o chamado de fazer o uso de um psicodélico, de ter essa experiência, eu não diria para você evitar. Sempre que as pessoas me falam assim: olha, eu sinto uma intuição de fazer isso, eu falo para as pessoas: olha, se você sente realmente intuição de fazer isso, então vai atrás, deixe isso acontecer e não perca a oportunidade, pois muitas vezes é um chamado da própria vida, assim como às vezes você sente um chamado, digamos, de ir ver alguém, ou de sair do trabalho, ou de entrar no trabalho, ou de abraçar alguém, ou de fazer alguma coisa na sua vida. Se você sente o chamado de ter uma experiência com os enteógenos, é muito válido. E a gente não precisa ter medo de fazer isso, pois essas experiências são experiências que antigamente os nossos antepassados eles faziam assim. Era uma coisa até casual de usar os psicodélicos, não que seja uma coisa banal e trivial, mas o uso dos psicodélicos era como se fosse uma companhia na vida espiritual dos nossos antepassados. Tem até pessoas que têm a crença de que na Bíblia tem certas passagens que falam sobre o pão, e o pão pode ser visto como um cogumelo, né? Não que isso seja verídico, mas é uma hipótese. E bom, mas eu acho de extrema importância que quando você vá fazer um ritual, seja lá qual que for, um ritual de cogumelo ou ayahuasca ou outro enteógeno, que você entenda que aquele não é um momento simplesmente para uma diversão casual e para se perder aí nas imagens psicodélicas. Esse é um momento de extrema exploração interior, de evolução no seu autoconhecimento interior. A gente não pode ficar querendo fazer as coisas apenas por uma diversão momentânea
e nem vai conseguir. As pessoas que tentam usar a ayahuasca, por exemplo, para se divertir, elas acabam percebendo que não tem como. Aquilo é uma medicina da mente, é uma medicina da alma. As pessoas que vão fazer o uso desses enteógenos, elas sempre acabam entendendo que aquilo é sim uma medicina, é algo que tem um propósito aqui no planeta. Digamos, não se sabe como, por exemplo, por que será que a gente tem coisas da natureza que, se a gente come ou ingere ou bebe, elas nos fazem ter visões da infância, visões, se você acredita em vidas passadas, ou visões de coisas que a gente deveria parar de fazer. Como assim? Como que existe isso? É como se fosse, digamos, um professor em forma de... ou um médico em forma de uma planta, e caso você coma aquilo, esse professor se manifesta em você. Então é muito interessante isso, é interessante a gente explorar isso e se perguntar, né, o porquê disso. Mas, por mais benéfico que seja os enteógenos e os psicodélicos, chega um momento, né, que você tem que entender que você está por conta própria, que você tem que, digamos, começar a se tornar uma pessoa autônoma, uma pessoa, digamos, independente dessas ferramentas exteriores. Eu percebi na minha vida que a gente tem uma ferramenta dentro de nós que é, digamos, como eu poderia chamar, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser. A gente contém algo dentro de nós que é o suficiente para a gente viver a vida em harmonia, em equilíbrio. Como eu disse antes, eu conheço pessoas que nunca usaram psicodélicos, e essas pessoas vivem em extrema harmonia. Essas pessoas conseguiram ter experiências assim como você teria quando você usasse um psicodélico. As pessoas alcançaram os mesmos resultados, digamos, elas alcançaram a mesma desidentificação do ego, as mesmas curas do passado. Então, chega um momento que a gente percebe que a gente vai ter que começar a seguir um caminho independente dessas coisas, não é que a gente depende apenas da nossa essência, apenas do nosso interior. E isso é algo bonito de se fazer. É como se você estivesse dizendo para a vida: olha, agora eu percebo que eu estou pronto para ser um ser humano de verdade, um ser humano que se explora, que se conhece, que se aprofunda na própria mente, na psique, na alma, que se conecta com o coração, com o sentimento, com a emoção, com o passado, e começa a se entender. Porque nós seres humanos, a gente precisa de autoconhecimento para se entender, a gente precisa de autoconhecimento para poder lidar com nossas emoções, pois quando a gente não tem autoconhecimento, a gente vira refém das emoções. Então, quando você usa, digamos, um psicodélico, você tem a ajuda do psicodélico. Muitas vezes não, mas na maioria das vezes sim. Na maioria das vezes os psicodélicos, eles servem como um complemento na nossa introspecção, na nossa exploração do nosso interior. Por exemplo, experiências bem comuns é que quando você usa psicodélicos, você consegue enxergar traumas de infância, ou enxergar, digamos que, alguma raiva, um ressentimento por alguém, e você consegue enxergar essas coisas, e muitas vezes você também consegue enxergar coisas que você deveria começar a fazer, coisas que você não faz, mas deveria fazer. Então, o mesmo resultado pode ser alcançado apenas a partir da sua própria exploração, sem o uso dessas substâncias. Então, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu fazia no ritual, eu consigo fazer agora sem os rituais. Digamos, a partir da meditação, a partir da exploração da minha mente, a partir da introspecção,
a partir da inquirição, a partir de uma conexão mais profunda com a minha alma. Então, para resumir, os enteógenos, essas substâncias psicodélicas, elas são um complemento, elas são uma ferramenta, mas elas não são, digamos que, parte fundamental para a nossa existência. A parte fundamental para a nossa existência existe dentro de nós. Essas substâncias, elas são como se fossem, digamos que você se machucou e você precisa usar um talo na perna para ela poder para poder curar os ossos novamente. Da mesma maneira, os psicodélicos, eles são complementos que têm a função deles, eles têm as funções psicológicas e espirituais deles, mas que não são, digamos, inseparáveis e indescartáveis da nossa vida. Eles são sim descartáveis, mas algo que não é descartável é a nossa essência. E a nossa essência a gente tem aqui conosco e é de graça, está conosco o tempo todo, está aqui em mim, em você. Só que a questão é o que eu falei antes, muitas vezes a nossa essência ela passa despercebida, ela se torna esquecida, ela se torna encoberta pelo nosso ego, pela nossa psique. Então, muitas vezes é necessário para algumas pessoas o uso de psicodélicos, pois ajuda elas a perder a identificação com essa camada mais grossa do ego. Então, tudo é questão de você seguir a sua intuição. Se você sente a intuição mesmo de fazer uso de algo, e se você sabe que o lugar é seguro, as pessoas são seguras, e tudo está sendo, digamos, favorável, você faz, você experiencia, não escuta o medo, porque muitas vezes as pessoas se perdem no medo, se perdem na confusão mental. Mas se você sente intuição, não pense nem uma vez e nem duas vezes, vai e participe. Mas depois de um tempo, perceba que vai chegar o momento, né, que você vai ter que se tornar autônomo. Eu conheço pessoas que são dependentes desses rituais, pessoas que digamos, não usam o potencial que elas mesmas têm dentro delas, elas precisam do potencial dessas plantas. Então, aí se torna uma dependência, se torna uma deficiência, porque a pessoa deixou de usar o potencial que está dentro dela para usar o potencial de uma planta. E isso é uma troca, assim, que não vale a pena fazer. Como que você poderia trocar sua alma por algo que está fora de você? E a sua alma é aquilo que vai estar com você a vida toda. A sua alma é a sua companhia, é a sua morada, digamos, a morada onde você mora durante a sua vida. Então, não perca a oportunidade de se conectar mais com ela, de usufruir dessa conexão linda e magnífica que nós temos dentro de nós. Então, resumindo, a minha opinião é: se você sente intuição, você vai e usa. Se você sente intuição de ir de novo, vai e usa de novo. Use quantas vezes você sentir que precisa. Mas quando você sentir que você já está pronto, digamos, para seguir uma vida autônoma, individual, independente dessas ferramentas externas, aí você cria coragem de fazer isso. Porque senão você vai ser apenas mais uma pessoa que ficou presa na dependência de algo, que não está usando a própria ferramenta interior, que é o coração, que é a alma, que é a totalidade do nosso ser, a totalidade da nossa psique. Nós, seres humanos,
Nós temos uma capacidade incrível de evoluir, de crescer interiormente, de nos conhecer, mas a gente não faz uso disso, a gente se torna meio que deficientes, meio que a gente descarta o que há de melhor em nós. Por isso que a gente precisa de tantos complementos externos, tantos agrados externos que na realidade, no final das contas, não agradam em nada. É apenas uma ilusão. Porque você pode perceber que sempre depois que você faz todas as coisas que você imaginou que iria te fazer feliz, você percebe que você não fica feliz, que não te traz felicidade, que apenas te traz um prazer momentâneo. E você percebe então que deve haver algo dentro de mim que me traz essa satisfação que eu quero ter na minha vida. E sim, existe esse lugar que na espiritualidade eles chamam de paz de Deus, que é a morada da sua alma. É ali que você encontra a paz que você jamais iria imaginar que iria ter algum dia. Então, bom, era mais ou menos isso que eu queria falar sobre esse assunto. Era mais ou menos não é um ponto de vista assim intelectual, é mais um ponto de vista a partir da minha experiência, a partir das minhas vivências. Eu acho maravilhoso os rituais de ayahuasca, eu acho esplêndido a música, a união que existe ali entre as pessoas. Nossa, para mim é uma experiência única. E por mim eu iria nos rituais mesmo sem usar ayahuasca, porque os rituais em si, eles são momentos assim de vida. Na realidade, a gente deveria estar tendo momentos assim sem ritual nenhum. Momentos de dança, de conexão, de cantar, de estar junto dançando, de estar sorrindo juntos. A gente não faz mais isso hoje. Daí você vai no ritual e faz isso, e é maravilhoso. Mas são coisas que a gente deveria fazer mesmo fora do ritual. Mas vamos ver, né? Quem sabe futuramente a gente vai voltar a ter esses momentos de união. Por exemplo, digamos que você tem uma família. Por que nossas famílias não se sentam e cantam juntas, e celebram a vida juntas, meditam juntas e riem juntas? Hoje em dia nossos encontros são tão monótonos e tão simplistas, e não que ser simples é algo ruim, mas tão cultural, digamos. Deixou de ser que nem era antigamente, onde que as pessoas se reuniam para celebrar a vida. E é isso que você faz nos rituais de ayahuasca. Você vai para celebrar a vida, você vai para celebrar o seu ser, você vai para celebrar a união. E por isso que é tão lindo, por isso que é tão gratificante ir nesses rituais. Mas então é isso, galerinha. Segue o seu coração acima de tudo. Não deixe de escutar ele. Não escute os seus amigos, não escute a opinião dos outros, não escute a minha opinião, mas acima de tudo escute o seu coração. Escute para onde ele quer que você vá e o que ele quer que você faça. Ele é o seu guia, ele é a sua bússola, ele é aquilo que vai te direcionar para o lugar certo. Então, muita gratidão por ter visto esse vídeo e, como sempre, até a próxima. Paz.